E aí, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre fração. A gente vai revisar um pouco e relembrar como funcionam as frações e operações básicas com elas, como multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, o que são frações? Frações são números que representam uma ou mais partes de um todo. Elas sempre são representadas desta forma aqui, A sobre B. E aqui a gente vai ter dois números. O que fica em cima sempre será o numerador e o de baixo, denominador. Para a gente entender um pouco melhor como as frações funcionam, nós vamos usar o exemplo da pizza. Acredito que a maioria de vocês gosta de pizza e já brigou por um pedaço. Então, aqui nós temos uma pizza dividida em 8 pedaços iguais. Então, nós temos 8 pedaços de 8. Caso a gente coma um dos pedaços, a gente comeu um pedaço de 8. Caso a gente coma metade da pizza, nós comemos 4 pedaços de 8. Se a gente comer mais um pedaço, então nós comemos 5 pedaços de 8. Sobraram 1, 2, 3 pedaços de 8. Agora, vamos ver um pouco sobre como nós lemos as frações. Por exemplo, 1 sobre 2, nós vamos ler 1 meio. 3 sobre 4, 3 quartos. Quando nós passarmos do número 10, nós vamos utilizar a palavra avos. Então, nós vamos ler 5, 12 avos. Se fosse 15, seria 5, 15 avos. E assim por diante. Nós podemos classificar as frações entre próprias e impróprias. As frações próprias, o numerador é menor que o denominador. Então, sempre o número que está em cima vai ser menor que o número que está embaixo. Por exemplo, 3 oitavos ou 2 terços. Nas frações impróprias, o numerador sempre vai ser maior que o denominador. Então, sempre o número que está em cima vai ser maior que o que está embaixo. 8 sobre 6, ou 9 sobre 4. O numerador sempre maior que o denominador. Outro assunto muito importante quando nós falamos de frações é a simplificação. Nós podemos dividir os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, por um mesmo número para obter um número menor. Por exemplo, 2 décimos. A gente pode dividir tanto o 2 quanto o 10 pelo número 2. Então, a gente divide em cima por 2 e embaixo por 2 também. E a nossa resposta vai ser 1 quinto, que é muito mais fácil de trabalhar. 3 nonos. Nós vamos dividir por 3 os dois números. Então, vai ficar 1 sobre 3. Agora, um outro exemplo ainda. 20 dozeavos. Nós podemos dividir os dois números pelo número 4. 20 por 4, nós temos 5. 12 por 4, nós temos 3. Então, 5 terços. Vamos aprender também as operações básicas com as frações, começando pela multiplicação. Na multiplicação, a gente multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 2 vezes 8, 16, sobre 4 vezes 3, 12. Na divisão, nós reescrevemos ela como uma multiplicação. Nós conservamos a primeira fração intacta e invertemos numerador e denominador da segunda. Então, 1 meio dividido por 3 quartos. Nós vamos manter a primeira parte, que é 1 meio, fazendo uma multiplicação e invertendo a segunda. Então, fica 4 sobre 3. 1 vezes 4, 4.
2 vezes 3, 6. Então, nossa resposta é 4/6. Na soma e subtração de frações, nós temos uma regra um pouco diferente. Sempre que o denominador for igual, nós mantemos ele e somamos os dois numeradores. Quando o denominador das duas frações for diferente, nós precisamos fazer um outro processo. Nesse caso aqui, onde o denominador é igual, nós mantemos o denominador embaixo, igual, e somamos o que está em cima. 1 mais 3, 4. Nesse exemplo aqui de baixo, essa subtração, o denominador é igual, então nós vamos manter ele e vamos realizar a conta em cima. 8 menos 3, 5. Então, nós temos 5/3. Neste próximo exemplo, nós temos denominadores diferentes. Na primeira fração é o 3 e na segunda, o 5. Quando os denominadores forem diferentes, nós precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum, o MMC, que está explicado num outro vídeo aqui do canal. Então, entre 3 e 5, o mínimo múltiplo comum é o 15. Como nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir 15 por 3 e depois multiplicar pelo 2. Então, 15 dividido por 3, 5. Vezes 2, 10. Mais 15 dividido por 5, 3. Vezes 3, 9. Então, a nossa fração é 10 mais 9, 19 sobre 15. Agora, um outro exemplo. 10/4 menos 2/3. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 é 12. Então, nós vamos realizar aquela conta. Nós vamos dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 4, 3 vezes 10, 30. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. Então, aqui nós temos nosso resultado. 30 menos 8, 22 sobre 12. Lembrando ainda que a gente pode simplificar. A gente pode dividir os dois números por 2. E o nosso resultado será 11 sobre 6. Então, pessoal, por hoje é isso. Na próxima semana continuaremos com o nosso conteúdo. Bons estudos!